no campo da ciência. Eram para socorrer aquele período do romantismo, né? Realismo. Olá, meus queridos ouvintes do podcast de Camões a Clarice, tudo bem com vocês? Tava com saudade da gente, né? Tenho certeza que sim. Bem, viemos mais uma vez aqui trazer dessa vez para vocês o melhor bate-papo, né? A melhor roda de conversa sobre o realismo, certo? Vocês já devem ter visto aí ao longo da semana os nossos episódios individuais, certo? Nos quais a gente fala um pouquinho sobre as obras, sobre os autores que nós escolhemos, que nós achamos que são uma boa opção de leitura para vocês. E dessa vez, né, como de costume, a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola em si, né? O que tem de comum, né? Quais são as características em comum dessa escola que estão presentes nas obras que nós escolhemos. Qual é o contexto histórico, quais são os principais nomes do realismo em Portugal e o que essa escola traz de bom para a gente, né? Quais foram as contribuições para a nossa literatura. Pronto, gente. E para começar essa discussão, né, como sempre, a gente vai começar falando um pouco sobre o contexto histórico em que está ali permeado o realismo. Bem, como a gente comentou na última roda de conversa, né, acerca do romantismo, o romantismo ele se desenvolve do início do século XIX até mais ou menos ali a década de 60. E é exatamente por esse período que começam a surgir as ideias realistas. Ali por volta da década de 60 do século XIX. Bem, o que estava acontecendo lá na Europa durante esse período, né? Em Portugal e na Europa. Enfim, um dos principais marcos dessa época, como a gente sempre comenta, né? Essa quebra de estruturas para as escolas literárias, ela sempre acontece nesses momentos de transição da sociedade. Ou seja, quando tem novas, como posso dizer, quando há uma ruptura, né, nos ideais da sociedade, a gente também vê essas rupturas de ideologia, de ideias, aqui dentro também da literatura. E nesse período, um dos principais marcos foi a segunda fase da Revolução Industrial, que vem a trazer um pensamento mais racional, né, para toda a população. E também tem a questão da produção industrial que cresce cada vez mais, né? Além dos movimentos do proletariado, a criação da burguesia, enfim. Verdade, Douglas, e assim, coisas que a gente precisa levar em consideração, né? Sempre que a gente está estudando contexto histórico no qual uma escola é inserida, no qual algumas obras estão inseridas, querendo ou não, aquela transformação, seja a ascensão de um período histórico, seja o declínio, tudo isso vai interferir não só nos autores, mas também nas personagens que os autores escolhem para dentro das obras, né? Nesse período aí, quando a Revolução Industrial, não é isso que você falou? Isso, estava em ascensão, coisas que a gente pode destacar. Naquela época, invenções jamais antes imaginadas estavam ali no seu ápice, certo? Por exemplo, a locomotiva, o telégrafo, o telefone, né? O telefone também foi uma das invenções dessa época. A luz elétrica, de que todo mundo tinha medo, né? Assim, são profundas mudanças, certo? Que o ambiente industrial vai promover dentro do comportamento social das pessoas, né? E assim, não somente com as pessoas, mas também com as visões de mundo que essas pessoas têm, tá? Então, assim, nessa época, o que a gente pode destacar? O desenvolvimento do pensamento científico, né? Todas as coisas voltadas para aquilo que é mais preciso, para aquilo que está ali mais no campo da ciência, doutrinas filosóficas e sociais que são difundidas por Hegel, nomes aí como Auguste Comte, Marx e Engels, né? Que estão ali todos atrelados, todos bem próximos do evolucionismo, inclusive de Darwin, certo? E assim, essas correntes que a gente pode destacar, né? Que estão presentes na maioria das obras, se não em todas de um jeito ou de outro. Positivismo de Comte,
né? A gente só deve acreditar naquilo que pode ser analisado, naquilo que pode ser visto. O determinismo de Town, né? No qual o contexto é quem define quem você é, quem define as suas ações, meio que ali o produto do meio, né, do nosso querido Jean-Jacques Rousseau. Isso. O evolucionismo, né, aquilo que somente o mais apto, o mais preparado consegue sobreviver, né, aquele contexto que é imposto na sociedade, somente as pessoas que conseguem se destacar, que vão sobreviver, né, o princípio do evolucionismo. O socialismo de Marx, né, no qual está ali a luta de classes, enquanto o rico cada vez fica mais rico, o pobre fica também cada vez mais pobre, né, os pobres empobrecem cada vez mais para que os ricos consigam ascender ali na sua riqueza. E também a psicanálise, né, que também está presente ali, lembrando que a gente está falando sobre o realismo, e o caráter das personagens está cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais carregado, né? O psicológico está cada vez mais carregado, as personagens cada vez mais complexas. E assim, o que essa corrente faz, né? Ela mapeia o consciente, né? E o subconsciente do sujeito, e tudo isso está baseado em quê? Naquela parte mais científica da coisa, né? O cientificismo, né? O naturalismo, os instintos que aquelas pessoas têm. E todas essas ideias, né? Elas permeiam, como a Vitória comentou, elas permeiam de uma forma ou de outra essas obras. Uma coisa importante aqui. Como vocês podem ter percebido, algumas características, caso vocês conheçam também, elas se relacionam bastante com o naturalismo. E aqui nesse ponto, como a gente se baseia principalmente no Marçal Moisés, a gente está tomando aqui as características do naturalismo e do realismo, elas meio que unidas. Porque existe uma certa discussão, né? Se realmente existiria um naturalismo, ou se o naturalismo seria só uma expressão uma segunda expressão, né, do realismo. Assim como a gente tem lá no nosso romantismo, que são 3 fases, existe essa discussão dentro da literatura. E aqui a gente toma as duas correntes como uma só. Até também por uma questão de espaço, né? Nós organizamos o podcast, né, para acontecer durante um período de 9 meses. E a gente precisou fazer essas adequações também para encaixar isso, né? Bem, mas dando continuidade, já saindo dessa digressão, para além dessa revolução industrial, dessas novas ideias que são trazidas nesse período, outro fato que influencia bastante, que a gente pode perceber bastante nessa literatura, é a questão do fracasso aqui, entre aspas, da Revolução Francesa. E por que eu disse que a gente está falando do fracasso da Revolução Francesa? Enfim, né? Se eles conseguiram tirar a monarquia do poder, se eles instituíram a monarquia, como assim? Como eles fracassaram? Bem, como a gente bem sabe, a base da Revolução Francesa, né, o lema, era o que? Era a igualdade, era a liberdade, era a fraternidade entre todos. E isso, depois que a gente tem todo esse movimento que tem a derrubada da monarquia, isso não acontece. E por que isso não acontece? Por quê? No momento que eles tiraram a monarquia, outra entidade, né, não, com a palavra? Outro indivíduo ali entrou para substituir a monarquia com, digamos, o mesmo poder. E que indivíduo foi esse? Foi a burguesia. Nesse ponto, a burguesia ela toma o poder que antes era da monarquia, né? E agora eles começam a governar para eles. E todas essas coisas trazem uma quebra de esperança. Então a gente pode sentir, né? Como a gente até vai comentar um pouco mais
nas características e também em um dos textos, a gente sente essa desesperança dentro dos textos. Porque a gente percebe a realidade do mundo e que muitas vezes essa realidade não é boa. A história do mundo, né, ela passa por essa idealização de um mundo ideal. Por quê? Porque o ideal, né, seria a igualdade, a liberdade, a fraternidade. No entanto, isso não dá certo. E a partir daí, né, quando a burguesia toma o poder, começam a surgir outros males. E são esses males que a gente começa a perceber mais carregadamente dentro desses textos. Seriam a população pobre, que não tem o que comer muitas vezes, que precisa trabalhar nas fábricas com muitas vezes cargas horárias de trabalho excessivas. Também tem o surgimento das periferias, começam a se aglomerar mais gente em lugares, e isso também traz outros males, né? Então, mais ou menos o contexto histórico que está acontecendo ali pela Europa, por Portugal, é esse. Agora a gente vai ver um pouco mais especificamente, o que trouxe o realismo para dentro desse contexto, né? Como que surgiu o realismo? Então, dessa forma, o realismo ele foi consolidado, como eu já havia mencionado antes, com a publicação da obra de Madame Bovary, né, de Gustave Flaubert. Esse livro ele causou grande discórdia na época, porque ele escancarava, né, os costumes da burguesia e também algumas problemáticas sociais, com temas que antes nunca haviam sido retratados, porque nessa obra quem traía era a figura feminina, né? E aí, naquela época, como assim uma mulher traía? Foi um Por isso que caso. foi. Se fosse um homem, o povo não tava nem aí, né? É ótimo. Pois é, É uma na coisa época foi interessante. uma grande. É que a cena mais, digamos, como a Ana Paula comentou, né? Foi um estardalhaço na época. Como assim a obra traz do Tédio? A cena mais, digamos, como posso dizer, quente que tem no livro é um lencinho que cai no chão. Cenas pornográficas na época. Pois é. Se eles vivessem hoje em dia, já pensou? Além disso, né, na obra, o autor ele trouxe à tona a questão do casamento, como é que eu posso dizer? Um casamento tipo falido, né? Um casamento que não deu certo. O casamento era como se fosse uma instituição falida. Além dessa questão do jogo da sedução, né? Do jogo da sedução, do adultério. E assim ele vinha massacrando o amor romântico, né? Que estava lá no romantismo. O Já amor não era mais. romântico que é idealizado, né? Isso, com certeza. Já nos anos seguintes, né? Em 1860, se desencadeia uma profunda reviravolta da vida mental portuguesa. Como a gente já comentou, né? Nesse período se instituiu ali a Revolução Francesa. A gente tem o desencadeamento de algumas teorias, né, que vêm a acrescentar a ciência. Esse estudo científico ele está aumentando, e tudo isso influencia, né, nessa vida mental, no que os portugueses pensam. E é exatamente aí que o romantismo ele começa a sofrer os primeiros ataques, como a Ana Paula comentou, né? Por quê? Porque os realistas eles vêm exatamente, como eu posso dizer, eles querem expurgar qualquer característica que seja romântica. Por quê? Porque eles achavam que isso já não refletia mais a sociedade em que eles viviam, o tempo que eles viviam. Isso não era mais interessante. Eles queriam o quê?
Até como o próprio nome já diz, né? Os realistas, eles queriam mostrar a realidade. Eles queriam mostrar como que realmente estava acontecendo a vida ali na época. Que a gente sabe, né? Que lá no romantismo, como a gente viu no episódio passado, era tudo muito idealizado, as questões abordadas estavam muito relacionadas ao sentimento, ao interior da personagem, do narrador. E aqui não, eles já trazem algo mais científico, principalmente influenciado por essas correntes filosóficas, essas correntes científicas que surgem nessa época. E em Portugal, esses primeiros ataques, né, vêm da classe estudantil, mais especificamente da classe estudantil de Coimbra. Inclusive, Antero de Quental é quem funda a conhecida Sociedade do Raio, que foi uma congregação com mais de 200 estudantes lá da Universidade de Coimbra, com o objetivo de instaurar a aventura do espírito do convencionalismo acadêmico, ou seja, trazer essas questões mais acadêmicas para dentro também da sua produção, da produção literária. Inclusive, eu trouxe até um trecho aqui em que o maçom Moisés comenta do Castilho. Ele diz o seguinte, Castilho, né? Se a afetação e a enfatuação, se a falsa grandeza, que não é senão timidez ventanosa, e a ambição e a incongruência dos ornatos, as palavras em lugar de coisas, as angústias em vez de pensamentos, a sobreegidão nauseabunda anteposta à parcimônia que sustenta a robustez, e o relampaguear havido por alumiar. Se tudo isso combinado em diversas proporções, segundo várias índoles, as horas ou graus das doenças dos escritores, conclui em resumo a desgraça muitíssima da poesia atual, criticando o romantismo. Parece logo que o tratamento por si é aconselhado, né? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Está exatamente criticando essa estética da época, né? É o pensamento... Não. É a palavra no lugar do objeto. Como a gente vai ver mais pra frente, o realismo se preocupa com o objeto. É o sentimento no lugar do pensamento. Essa timidez ventanosa, essa falsa ideia de grandeza, né? Quando a gente pensa na idealização do romantismo. Então, são todas as características que estão presentes aqui. Ele faz essa crítica, né, à poesia. São todas as características que estão dentro dessa poesia, ele está criticando. E precisa de um tratamento, como ele comenta no final, né? Precisa se mudar isso, que não cabe mais na sociedade em que eles vivem. Outro movimento que influencia bastante é conhecido como a Questão de Coimbra, que foi um movimento das elites portuguesas, né, que estavam insatisfeitas, das elites portuguesas que estavam insatisfeitas com o clero e com a monarquia. Então a gente também vê isso dentro dos textos, né? É um período de grandes debates e agitação política, social e cultural nas universidades de Coimbra. E como a Isamara vai comentar para a gente mais adiante, a gente vê essa questão, né, de criticar a igreja, de criticar a monarquia, de criticar essas instituições, como a Ana Paula já comentou do casamento, dentro dessas obras realistas. É um período principalmente de crítica, né? De mostrar a realidade, como que as coisas são, como que está acontecendo, né? E, assim, num apanhado geral, e fazendo uma generalização, né? Que a gente sempre comenta, a gente não pode fixar uma data. Não, acabou dia 27 de fevereiro de não sei quanto. O realismo, ele acaba ali por volta do ano de 1009...
como a gente sempre comenta, né? A gente não pode fixar uma data para dizer, não, acabou dia 27 de fevereiro de 1000 e pouco. Não. O realismo, ele tem ali o seu marco, né, de fim, que é estabelecido pelos estudiosos por volta do ano de 1990, que é quando Eugênio de Castro vem publicar o livro Poemas ou Aristos. Ali por volta do ano de 1890, quando Eugênio vem publicar o livro Poemas ou Aristos, que já começam a trazer as ideias simbolistas, né? Essas ideias que também vêm lá da França, assim como o realismo. E todas essas ideias, né? Essas questões que a gente já comentou aqui, elas vêm influenciar em todas as artes. Em todos os aspectos da arte, né? Tanto na literatura como nas outras artes em si, como a pintura e a escultura. Fazendo um apanhado rápido aqui, a arte, né, como um todo, considerando qualquer expressão artística da época, ela vem trazer essa denúncia da realidade. Então, o que a gente vê nessas obras, nessas pinturas, nessas esculturas? A gente vem ver cenários urbanos e personagens comuns, que muitas vezes são ligadas a tipos, né? Por exemplo, e como assim tipos, né? O padeiro, o escrivão, é muito relacionado também à questão das profissões, né, da época. Também assim como a gente viu lá atrás quando a gente falou do classicismo, que tinha muito também essa questão de explorar esses tipos, né? Como a gente viu na Barca do Inferno, o Alto da Barca do Inferno. Já na pintura, né, a gente pode dizer que os retratos eles vêm tratar essas cenas mais banais, essas cenas pueris do cotidiano, e que estão diretamente em contraste com o que era produzido na estética anterior, né? Lá quando a gente tinha a ascensão do romantismo, a gente tinha temas que eram mais mitológicos, que eram mais religiosos e históricos. Lá quando a gente pensa no sentido de exaltar a nação, traziam elementos mais históricos para dentro dessa arte, né? Por exemplo, a gente tem quais são essas... E quais são essas cenas que seriam pueris, que seriam mais banais? Por exemplo, tem uma pintura que é chamada de Peneiradoras de Trigo, que é uma mulher realmente peneirando trigo, que é uma cena, né, do cotidiano, algo que acontece normalmente na vida dessas pessoas que precisam trabalhar. Então, são temas banais que estão relacionados ao trabalho nas cidades e também representam pessoas comuns em momentos comuns. Muitas vezes expressados por cores mais sóbrias e pinceladas bem livres, né? Outro exemplo bem marcante, né, dessa estética é a obra, quando a gente está falando aqui na pintura, né, a obra que é chamada de The Stonebreakers, de Courbet. Eu espero que seja essa a pronúncia. Que retrata, né, um moço mais velho e um mais adolescente ali fazendo o quê? Quebrando pedras. E Courbet, quando fala dessa obra, né, ele diz que não tentou inventar nada. Ele diz, né, não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minha caminhada, eu vi essas pessoas miseráveis. Então, o que a gente tem aqui? Eles estão tentando representar essa realidade. A realidade dessas pessoas miseráveis, como o Courbet comenta. Bem, e para dar continuidade, né, vamos ver mais especificamente o que esse movimento, já que a gente viu um pouco do que ele traz para a arte, aqui principalmente na pintura, o que esse movimento ele vem trazer de expressão para a literatura. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que
sempre houveram essas características, ou seja, essas atitudes realistas dentro da literatura. Mas a moda realista, que é o que a gente está tratando aqui, é diferente. Por mais que elas se pareçam, né, aqui existe um abismo muito grande entre elas. Por quê? Porque enquanto essa atitude realista ela está para um sentido mais amplo, a moda realista, né, que é o que a gente está tratando aqui, ela segue um sentido mais rigoroso. Então essas características elas são muito mais marcantes dentro de todas as obras do período, né? Como a Isamara vai comentar para a gente algumas características desse período. Bom, como o Douglas bem comentou, né, nós temos algumas características marcantes propriamente do realismo, como, por exemplo, ser antirromânticos, né? Os realistas, eles eram antirromânticos, então tudo que eles faziam eram para se opor àquele período do romantismo, né? Enquanto no romantismo nós tínhamos aquele amor mais cortês, aquela coisinha meio frufru. No realismo, nós vemos justamente o contrário, né? Nós vemos até a questão dos temas sociais, né, mais presentes também. Então, eles eram antirromânticos. Eles eram adeptos do objetivismo, né? O que era esse objetivismo? Eles geralmente chamavam de não eu, né? Porque o que interessava mais era esse objeto, né? Tudo aquilo que não é nós, né? Que não é eu. Uma coisa importante, né? É que quando a gente fala no objetivismo, é mais que eles centram num objeto e vão meio que estudar esse objeto. Não que eles sejam objetivos quanto a, eu posso dizer, extremamente objetivos, né? Bem sucintos. Até uma das características que é marcante do período é esse descritivismo. É trazer bastante desses detalhes. No romantismo, né? O foco deles é o eu. É o que eu sinto, é a minha experiência do mundo, né? A partir de mim. O romantismo, ele já procura analisar o não eu. É o que é a realidade, né? O que a realidade influencia aqui nesse objeto, que muitas vezes é uma personagem. Isso mesmo, essa questão do não eu, né? O homem, no caso, ele está mais interessado naquilo que não é dele, não é sobre ele. Está interessado sobre aquilo que está fora dele, né? E é justamente isso que constitui esse conceito do não eu, né? Enquanto no romantismo nós temos uma maior preocupação de si, agora no realismo nós temos a preocupação mais com o outro, com o mundo, né? Com o ambiente. E é daí que vem a preocupação do realista com o social, com o que está acontecendo na sociedade da época, né? Ali de onde eles vivem. Isso mesmo. Outro ponto muito importante, até uma característica muito marcante, é o cientificismo, né? Essa inteligência humana. Essa questão do determinismo e do cientificismo fizeram grande parte do realismo, porque muitos autores na época passaram a ser adeptos do determinismo, né? E isso, consequentemente, acabou influenciando esse momento e também por conta que houve o grande avanço da ciência na época, né? Isso acabou influenciando a estética realista, então trouxe essa característica do cientificismo, né? Dessa questão da ciência em alta. Outro ponto. Eles abandonam, né? Toda a sentimentalidade, a imaginação da estética romântica em despeito, né? Do cientificismo, da razão. Ou seja, eles trazem mais a questão da inteligência humana para dentro das obras. De como que o ser humano, né? Ele recebe os estímulos que são dados pela sociedade e como que ele responde a isso. E nesse sentido, né? Que eles vêm falar meio que o que é real, o que é, já que a gente está falando do realismo, né? O que é real para esses realistas? Bem, tudo aquilo... Não. Bem, o que é real é aquilo que está fora de nós.
e o que é apreendido pelos sentidos. A gente pode dizer que é o real sensível, que vai bem na contramão daquela ideologia, né, do Platão, de que existe um mundo imagético em que as coisas reais estão lá e que a gente só vê a sombra, já adentrando naquela metáfora da caverna e tal. O realista, ele compreende, né? Já que a gente está falando aqui de um cientificismo, o real, tudo aquilo que é experimentável, que é empiricamente provável. E até daí também que vem a questão da verossimilhança, que eles trabalham muito dentro das obras. O que eles vão tratar dentro das suas obras, né? Eles precisa estar tudo muito verossímil. O que seria essa verossimilhança? É algo que se aproxima realmente a essa realidade, ao que realmente acontece ali na sociedade. Outra coisa, Douglas, é que essa verossimilhança é que eles trazem muito essa questão da coesão, né, dos fatos, as coisas ali têm nexo, né, o que ele diz ali vai casar com o que ele diz depois. Então, essa construção de fatos é como se fosse uma construção de degraus, né, elas se encaixam e possuem nexo, né, tem uma certa coesão ali, não é colocada à toa. Segue sempre, né, uma lógica muito específica. Até por esse academicismo que o movimento realista, né, traz para a literatura. Isso. Outro ponto assim muito característico do realismo é o descritivismo, né? É muito comum nós encontrarmos obras enormes, né? Assim, muito difícil você encontrar uma obra pequenininha, né? E geralmente os capítulos eles são muitos, né? E esse descritivismo ajuda nessas páginas se multiplicarem, né? Por exemplo, em Machado de Assis, nós temos descrição de personagens, de locais, assim, uma coisa que nem precisa, né? Mas está lá. Por exemplo, muitas vezes, eles colocam muito essa questão. Pode comentar. Eles colocam muito essa questão do detalhamento, né? Por exemplo, vai falar 3 páginas ali para descrever um pé de uma cadeira, né? Muitas pessoas vão achar muito chato aquilo ali, Pronto, né? Mas muitas vezes é para a pessoa ter ideia de como é realmente aquele pé daquela cadeira, para ter ideia de como é aquele ambiente, para que o leitor possa realmente imaginar como é aquela cena. E nós temos também outra característica importante, que é a reação à monarquia e ao clero, né? Naquela época, muitas obras literárias do realismo eram identificadas como uma negação ao clero e à burguesia da época, porque essa negação à burguesia ela acontece justamente pela chamada célula mãe da sociedade, né? Que é a família, essa célula. Então, essa explicação é justamente porque tem muitos triângulos amorosos nessas obras realistas, que é justamente a negação da família. Naquela época, a burguesia ela era geralmente o palco de muitas histórias, né? A burguesia da época. Então, lá eles iriam contar muitas coisas em relação a essa questão da célula-mãe, né? Dessa sociedade que era a família da época. E é justamente essa negação da família, essa família burguesa, essa família do clero. Então, aí nós temos essa questão da negação. Que se liga também, né, ao que a Ana Paula falou. Essas instituições falidas, como a monarquia, ou muitas vezes o clero, o casamento, a instituição do casamento, eles criticam muito isso dentro das obras. Nós temos obras mais voltadas para serem universalistas, né, nas quais todos estão inseridos, ou seja, muitos personagens que a gente considera que não é tão importante, como, por exemplo, a de classes mais baixas, como o trabalhador, vão estar sendo inseridos aí, né, nesses romances, né, nessas obras. Então, são pessoas que viviam escondidas, né? Antigamente mostrava só a questão da burguesia da época, né?
E eles eram os protagonistas da época, mas agora nós vemos esses personagens aí aparecendo mais. Outro ponto importante também é o retrato fiel das personagens, né? Que personagens são esses? Como eu comentei anteriormente, esses personagens é o trabalhador do campo, né? Por exemplo, aí vai descrever como realmente é, né? Não vai fantasiar como a gente vê lá no romantismo, né? Outra característica importante aí que já está adentrando essa questão dos personagens é esse tempo psicológico, né? Um romance mais psicológico, que é o contrário lá do cronológico, né? Então, esse tempo psicológico ele é marcado na narrativa através dessas memórias, das lembranças do personagem. A gente consegue perceber até em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Essa questão aí do tempo psicológico bem em alta, né? E por que, né, esse romance psicológico? Muito porque, como a Vitória comentou anteriormente, né, quando estava falando daquelas correntes científicas, a gente tem as influências lá de Freud, né? E por quê? Porque, como a gente já falou, né, o realismo ele é objetivista, no sentido de que ele pega um objeto para ser estudado. E muitas vezes, nesses romances psicológicos, ele vem realmente estudar, meio que estudar, né, tudo que caracteriza aquela determinada personagem. E por isso que vem se estudar a psique, né, a psique por trás dessa personagem, dos atos dela, do que ela faz diante da sociedade. Outro ponto importante também é a questão da representação nua e crua da sociedade, né? Naquela época, a burguesia, ela vivia de aparências, né? A sociedade daquela época era uma questão de aparências. Então, nós tínhamos ali muitas coisas ruins acontecendo, né? A sociedade muito corrupta, muito falsa, extremamente capitalista, exploradora, né? Tinha a questão aí dos escravos também, essa questão da mesquinha. As pessoas eram muito gananciosas, né? Queriam, os burgueses principalmente, né? Queriam mais e mais, e o pobre sempre ficava pobre, né? E o rico ali só aumentando. Ou seja, o ser humano, ele era mais egocentrista, né? Ele era muito egoísta. Então nós vemos essa representação desses personagens também nesses romances, né? Nessas obras. É uma preocupação Nós, como posso dizer? Não. E realmente é uma grande preocupação do realismo em criticar, né, em mostrar, como a Isamara falou, nu e crua essa sociedade, principalmente no que se diz respeito à burguesia. Como a gente comentou anteriormente, nessa ascensão da burguesia que muitos dos males, né, começam a aparecer dentro da sociedade. E meio que se tem uma idealização dessa burguesia. Os autores da época eles vêm trazer exatamente os erros. Tudo que é de errado, como a Isamara comentou, né? Essa mesquinhez, esse egocentrismo, essa ganância que existe nessa sociedade, né? E criticar isso. Mas uma coisa importante, né? Eles também não criticam, não trabalham somente essa burguesia. Esse estudo, né, ele permeia todas as classes sociais da época. isso mesmo, Douglas. E outro ponto bem importante é que, por exemplo, enquanto no romantismo nós tínhamos essa volta do passado, né, ao nacionalismo, no realismo nós temos justamente o oposto, né? Nós temos uma preocupação maior com o presente, né, com a sociedade daquele tempo, com agora, né? O foco agora é a valorização do presente, né? Não tinha mais essa questão de voltar ali no passado, então eles viviam o presente e relatavam aquilo que acontecia lá. Não havia muita essa preocupação com a questão do passado. Pronto, no contexto geral, são essas características que a Isamara tratou aqui que marcam esse realismo. Pronto, e para dar uma maior exemplificação, a gente trouxe aqui um texto do Cesário Verde, texto lírico,
Para a gente perceber essas características na prática, né, dentro do texto. Vamos ver. O nome do texto é Sentimento de um Ocidental. E nossa host aqui, Vitória Gurjão, vai fazer maravilhosamente a leitura pra gente da primeira parte, né, que é intitulada Ave Maria. É interessante, inclusive, que vocês, ao passo que vão ouvindo, né, tentem identificar as características, como a gente geralmente faz nas nossas aulas de literatura. O texto diz o seguinte: nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal saturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tédio, a maresia, desperta-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo de neblina, o gás extravasado enjoa, me perturba. E os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem em revista exposições países, Madrid, Berlim, Paris, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente madeiradas. Como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafates aos magodes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados secos. Embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelo cais a que se atracam botes. E evoco então as crônicas navais, mouros, bacharéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um couraçado inglês vogam os escaleres. E em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça, arengam 2 dentistas. Um trôpego alerquim braceja numa andas. Os querubins do flar flutuam nas varandas. As portas, em cabelo, enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio. Apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, varrendo com firmeza, assomam as varinas. Vem sacudindo as ancas opulentas. Seus troncos varonis recordam-me pilastras. E algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se no bairro aonde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Em uma análise aqui bem rápida, né? Vou destacar alguns elementos para a gente perceber essas características realistas dentro da obra. Por exemplo, na segunda estrofe, que a Vitória leu para a gente, ele começa a falar, né, que o gás extravasa e enjoa-me, perturba. Ele começa a falar desse cenário, né, que está sendo ali imposto à sociedade da época. Como a gente comentou, né, a gente tem a Revolução Industrial, o crescimento dessa produção industrial consequentemente, né, a gente tem o crescimento dessas cidades, tem a construção de edifícios, como ele comenta, como chaminés, e tudo isso traz consequências à sociedade. Como eu posso dizer? E tudo isso, né, traz consequências a essa sociedade. É esse gás que enjoa-me. A gente está aqui introduzindo essa maior poluição, digamos, né, para dentro dessa sociedade. Que antes não via isso. Então, são essas mudanças que eles trazem, que eles tentam expressar. Ele também fala, né, que surgem novas edificações e que ali na sua construção, né, parecem gaiolas. Também ele traz bastante a questão das profissões, né, desses tipos. São os carpinteiros, são os calafates, o dentista, são os lojistas. E a gente percebe, né, quando ele fala dessas personagens, desses tipos, ele está falando sobre o fim do expediente, né? São cardumes negros saindo desses trabalhos.
um ponto muito interessante, né? Quando ele fala aqui, é um cardume... deixa eu ver. Pronto. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio. Apresentam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assombram as varinas. Que aqui a gente tem uma representação muito interessante, né? Das trabalhadoras, das mulheres, que são essas obreiras. Se eu não me engano, né, são as mulheres que trabalham descarregando as cargas de carvão. Por isso, né, um cardume negro. E ele constrói essa imagem, né? Elas são hercúleas, elas são galhofeiras. O que seria esse galhofeira, né? Que faz galhofa, que é um povo que sai rindo. E hercúleas por quê? Porque elas são fortes, elas trabalham, né, descarregando esse carvão. E que é uma imagem que destoa muito daquela imagem que a gente tinha da mulher lá no romantismo. É uma coisa muito interessante. Que aqui a mulher ela é retratada não idealizada. Porque lá no romantismo, né, a mulher era bastante idealizada. Ela era perfeita, ela era comparada às deusas. Aqui não, ela é comparada a um cardume negro, que vem sujo do trabalho. Pronto, e é exatamente aqui, né, que a gente tem essa questão de reproduzir não, de demonstrar essa sociedade da época, como que isso acontecia. Para finalizar, a gente vai falar um pouco, né, acerca dos principais autores da época. E por uma coincidência, não, pronto, não. Pronto, e para finalizar, né, já que a gente viu um pouco dessas questões que estão aqui dentro desse poema que nós vimos, acerca do realismo, vamos falar um pouco dos autores, né, dessa época. Como a gente viu, o realismo ele tem origem francesa e tem alguns autores, não só franceses, né, como também russos, que influenciam essa estética, né, lá em Portugal. E para citar alguns nomes, a gente pode citar o próprio Gustave Flaubert, que é o autor lá da Madame Bovary. Também o próprio Charles Dickens, que é um representante muito importante da literatura inglesa, né? E o próprio Dostoiévski, que era lá um autor russo. E todos esses autores, né, eles influenciam esses autores de Portugal. Inclusive, um dos autores que foi o que as meninas escolheram para tratar nessa última semana, em que todas as obras que nós discutimos, né, nós, as meninas, discutiram foi acerca desse autor, né, que foram obras de Eça de Queiroz, que é um desses grandes representantes da literatura portuguesa quando a gente pensa, né, no realismo. Inclusive, a primeira obra dele mais famosa foi O Crime do Padre Amaro, né? Inclusive, foi a obra que eu comentei. Inclusive, também é uma das obras mais conhecidas do autor. E essa novela realista, ela causou muita polêmica, né? Porque trazia questões sobre a Igreja Católica. Então, para dar resumida, né? Um padre, né? Chegou lá numa cidade e ele começou a ter uma relação com a devota dele. Então, o objetivo dele foi mostrar como os membros da igreja podiam também ser corruptos e hipócritas, né? Naquela época, a igreja tinha muito poder sobre a sociedade. Então, tudo que a sociedade, ou tudo que a igreja queria, ela acabava influenciando a sociedade, né? Usavam a fé dos fiéis de má fé. E ele queria justamente discutir isso, né? Sobre como o clero e a Igreja Católica podiam ser corruptos. Já no meu caso, a obra que eu escolhi foi O Mistério da Estrada de Sintra. E ela foi feita, né? Ela foi produzida como uma autoria conjunta, né? A partir de uma autoria conjunta entre Eça de Queiroz e um outro autor. E
essa obra, ela só ganhou uma versão em livro 14 anos depois de ter sido publicada, a partir de folhetins, certo? É bem bacana, é uma história bem bacana. Não vou dar spoiler para vocês, mas acredito que já tenham ouvido, já tenham dado uma conferida lá nos episódios individuais. Então, a minha obra, ela também é do Bessa de Queiroz, que é a Tragédia da Rua das Flores. A obra vai tratar sobre temas tabus, né, daquela época, e ela vai falar sobre o seu tema principal, né, é a relação incestuosa entre a mãe e o filho, né? A mãe que muda de nome, antes ela se chamava Joaquina e passou a chamar-se Genoveva. Ela abandonou o primeiro marido e o filho e ela foi curtir a vida dela mundo afora, certo? Ela casa-se várias vezes e separa-se também várias vezes e ela resolve voltar à sua cidade natal, certo? E ela instala-se, né, justamente na Rua das Flores. E logo após um tempo ela apaixona-se pelo Victor, um rapaz de 23 anos. Ela apaixona-se perdidamente por ele. E depois do acontecimento dessa relação, né, o tio do rapaz, que conhecia toda a verdade, resolveu contar para Genoveva o que realmente estava acontecendo. Então, foi assim que ela tomou conhecimento, né, da verdade e com todo aquele peso na consciência, ela resolveu suicidar-se. Então, ela se joga, né, do seu próprio apartamento na Rua das Flores na frente do rapaz, né, na frente do Victor. Então, ele nunca saberá o porquê que ela se jogou, né, e também que ele era filho dela. Então, é uma obra bastante interessante e eu convido vocês a lerem, né? É ótima obra, gente. Tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês passem, deem uma olhadinha lá nos nossos episódios, deem uma conferida. As nossas análises estão muito bacanas. E espero que vocês tenham gostado. Certo? A gente se encontra no próximo mês, aí, nas próximas semanas, para conversar um pouquinho sobre o simbolismo, né? Nesse mesmo formato que a gente costuma fazer. Primeiro os episódios individuais, né, as análises das obras, e depois o encontro com todos os hosts para falar sobre as características daquela escola em específico. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, nos vemos nas próximas semanas. Até mais ver, pessoas. Tchau, pessoal.